E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui num cenário diferente com minha digníssima esposa, Malu Perini, rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa edição especial. Nós estamos muito importantes hoje, não é mesmo? Muito bom. É uma crítica ao totalitarismo, né, como falei antes, e aí fica bem claro o quanto o excesso de poder é prejudicial. E aí a gente pode até trazer um pensamento: se o Bola de Neve não fosse expulso da granja, será que as coisas seriam diferentes? Não dá para afirmar isso, né? Até o momento que o Bola de Neve estava lá na granja, as decisões eram democráticas, tinham reuniões ali todo domingo e as coisas eram colocadas em votação. Depois que ele é expulso, que Napoleão assume o poder, as decisões passam a ser monocráticas. Então, Napoleão decide tudo sozinho e os outros bichos são completamente submissos. E você acha que se fosse democrático seria melhor, no caso, a direção da fazenda? Acredito que sim, né? Se tivesse ali uma tomada de decisões pela maioria, acho que seria melhor na fazenda. Pelo contexto ali dos bichos. Pelo contexto dos bichos? Sim. Talvez alguns não tivessem morrido, talvez não tivessem passado tanta fome. Ontem né? a gente assistiu o filme, né? Aí é muito engraçado porque tem lá o lema, né? Tem o... Como é aquele... São os mandamentos. São os mandamentos deles. São os mandamentos do animalismo. Animalismo. Aí, quando ele vai... De cara, eles colocam lá, nem todos os bichos sabem ler, né? Pois é. E aí eles Isso que eu ia escrevem chegar. o que eles querem e alguns... bichos. Acho que só 2 sabem ler? Quantos São sabem? poucos, são poucos que sabem ler. E Alguns outros não passaram no alfabeto, ABC. alguns não passaram do D. É mais complicado. E aí eu sei que na hora que vai escrevendo, eles vão falando, né? Vão falando, todos os animais são iguais. Aí o outro é 2 patas ruim, 4 patas bom. Quer que eu leia aqui os princípios? Leia São aí, os depois 7 mandamentos do animalismo. O animalismo é a filosofia que 3 porcos, né? O Napoleão, que depois se tornou o líder da fazenda, o Bola de Neve e o Garganta tiraram dos ensinamentos de um velho porco chamado Major. Tá, deixa eu explicar rapidamente a história, né? Eles estão lá na fazenda, todos os bichos, né, da granja, é uma granja. Uma granja. E aí são bichos diferentes, né? Galinha, pato, cavalo, porco, sei lá, tem Até todo os tipo... ratos. Ratos, cachorro, todos os tipos de bicho. E tem o cara que toma conta, né? O dono da granja. Sr. Jones. O Sr. Jones. E aparentemente esse cara não trata os bichos como deveria, não trata muito bem. Na visão deles, né? Na visão deles, e deixa eles passarem fome, não trata eles da melhor forma, né? Tira tudo que eles produzem, então tira tudo e leva embora. Então, para eles, aquilo não era uma forma muito legal de se administrar a granja. Afinal, eles queriam também ter acesso aos suprimentos que eles mesmos produziam. E aí, eles tomam, né, liderados pelo... Como é o nome do porco mais velho? Esqueci. O Major, ele só faz um discurso. O Major, que é o primeiramente, né, que fala, ele dá um lançou a discurso. ideia, né, de como seria se os humanos não estivessem lá. Segundo ele, bastaria eliminar o homem que de um dia para a noite os animais ficariam ricos e livres. Exatamente. Isso é genial. Porque você já começa a traçar paralelos, né? O Major, ele traça as linhas do que seria o animalismo, ele faz um discurso e ele morre 3 dias depois. Mais ou menos como Lenin, que chegou na União Soviética, teve a Revolução em 17 e, se eu não me engano, em 22 ele estava morto. E aí restam 2 caras disputando o poder, que é o Stalin e o Trotsky, que seriam Napoleão e o Bola de Neve. Isso. O Bola de Neve. Que são 2 porcos também. Então, Exatamente. Mas o discurso do Major é muito interessante. Eu separei uns trechos aqui para ler para vocês. Ele fala assim: o homem é nosso verdadeiro e único inimigo. Retira-se da cena o homem e a causa principal da fome e da sobrecarga de trabalho desaparecerá. Se eu der essa frase pro Boulos, é só trocar o homem por o rico. A gente nunca vai conseguir trazer o Boulos aqui. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado. Não corre o suficiente para alcançar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. E ele vai falando: não está, pois, claro como água, camaradas, que todos os males da nossa existência têm origem na tirania dos seres humanos? Basta que nos livremos do homem para que o produto de nosso trabalho seja somente nosso. Praticamente da noite para o dia, poderíamos nos tornar ricos e livres. Que fazer então? Trabalhar dia e noite, de corpo e alma, para a derrubada do gênero humano. Essa é a mensagem que eu vos trago, camaradas. Revolução. Revolução, E aí o Major lançou isso, né? E ficou todo mundo com aquela ideia ali na cabeça. Ele morreu 3 dias depois. Era um porco velho, né, gente? Os porcos, como são os animais mais inteligentes ali da granja, eles assumiram ali o comando, né?
E eles não sabiam quando ia acontecer a revolução. Não sabiam. Não tinha ali um prazo para que acontecesse. Então, todos os dias à noite, eles se reuniam com os bichos para passar os princípios do animalismo, né, baseado naquilo que o Major tinha falado. Só que era até um pouco difícil no começo, porque muitos bichos vinham o Sr. Jones, que era o dono da granja, né, como um deus para eles. Então, o Sr. Jones alimentava, né, eles estavam ali vivos por causa do Sr. Jones, tinham que servir ao Sr. Jones. E aí os porcos foram colocando aí esses princípios na cabeça dos outros animais. Depois, quando eles tentaram fazer isso, passar esses ensinamentos para outras granjas, né, que eram vizinhas, tinha muitos animais que eram tratados muito bem, né? Falaram, nossa, mas é meu senhor, ele me trata muito bem. E, de fato, eram tratados muito bem. A própria mimosa, né, da granja Sim. dos bichos mudou de granja, porque para ela o que ela queria era ser paparicada, ter o laço na cabeça dela. Tem que falar Ela estava disposta quem é a a uma mimosa. revolução. Era uma vaca. Era uma vaca. Não, A vaca... a mimosa era uma égua que puxava a charrete. Não, a égua é a Quitéria. Quitéria e o Sansão Tem a são os Quitéria, cavalos. tem o Sansão Ixi, e agora tem a vamos- mimosa, que era uma branquinha. Então confundi. Mas Achei que fosse ela uma foi vaca. embora. Mas esse é o ponto, você começa a traçar os paralelos entre socialismo e capitalismo. Depois que começou a Revolução de 17, se espalhou a notícia, né? Ah, a Revolução está prosperando, os socialistas agora são mais felizes. E propaganda do soviético, o pessoal cortando feno, rindo, né? Todo mundo bronzeado e lindo ali no verão. Que gostoso! No verão ali trocar da feno. região mais ocidental da Rússia, né? Onde tem verão. E aí começou a espalhar propaganda. Só que quando essa propaganda batia em um país onde a classe trabalhadora já estava melhor, o pessoal não estava nem aí para isso. Mas quando batia em um país onde o pessoal era mais miserável, Sofrendo é lógico ainda. que aquilo despertava nas pessoas certos sentimentos, pensando, talvez a vida possa ser melhor do que ela é agora. Mas esses princípios do animalismo eram só 7. Fala Eram dos apenas 7. princípios. E tinham que ser poucos, porque boa parte dos animais eram muito burros. Por isso que eu questionei a Priscila aqui. Será que a democracia ela ia ser melhor? A maioria era muito ignorante, pô. Não dá para garantir, né? Mas... Não dá para garantir. E no começo era democrático, né? E depois acabou descambando aí para uma ditadura, né? Da República do Napoleão, onde ele era o presidente. Mas lê pra gente os princípios, que é muito bom. Os 7 fundamentos, e no final mudam todos, eram o seguinte: 1, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. É, porque no caso, de Das cara eles galinhas. colocaram lá, né, 2 pernas ruim, 4 pernas bom. Aí as galinhas, que só tem 2 pernas, tadinhas. Fica sem entender, é muito bom. 3, nenhum animal usará roupas. 4, nenhum animal dormirá em camas, porque o Major falou, né, não adote os vícios dos humanos. 5, nenhum animal beberá álcool. 6, nenhum animal matará outro animal. E 7, o meu preferido, até porque depois ele vira a base de todo animalismo. Todos os animais são iguais. Todos os animais são iguais. Esses eram os princípios do animalismo. E aí veio a Revolução. Como é que foi, Pichicha? E aí eles não tinham uma data ali prevista e não sabiam quando ia acontecer. Só que a Revolução foi mais fácil do que eles imaginavam, porque o Sr. Jones tinha perdido um processo, estava endividado e bebia muito. Então, em um dia de muita Os bebedeira... advogados já auxiliando o socialismo desde aquela época. Então, depois de um dia de muita bebedeira, ele simplesmente não colocou ração para os animais. E aí os animais ficaram revoltados com aquilo, né? Estouraram lá o celeiro em busca de ração. E aí o Sr. Jones, com barulho, e seus espiões, chegaram com um chicote na mão, batendo em todos os animais. E aquilo foi a gota d'água. Eles já estavam com fome e ainda estavam apanhando. Então, de uma forma ali quase que natural, sem muita organização, eles colocaram o Sr. Jones e os peões para fora da granja e aí assumiram ali o controle, passando a ser o que eles chamavam de Granja dos Bichos, né? Passou de ser Granja Solar o nome, eles riscaram, virou Granja dos Bichos e aí escreveram esses mandamentos ali nas paredes. E o legal do mandamento é que, em tese, o mandamento ele não seria modificado em momento Nunca, algum. é. Só que, ao longo da história, os mandamentos foram bem modificados a favor ali dos porcos, que estavam dominando o controle da granja. Tá, mas aí logo depois que aconteceu a Revolução, eles começaram, né, a trabalhar na grande, deram jeito. Tinha coisas que... Pô, como que o bicho vai fazer sozinho? Mas eles resolveram. Tem até a história do leite, que é curiosa, né? A vaca precisa ser ordenhada. Ser ordenhada. Porque senão ela... Todo dia, vaca leiteira é assim. E aí os porcos Em pedra conseguiram... e ela fica com dor nos seios, ó, nas tetas. E aí, depois de uma reunião, né, que os bichos iam sair para trabalhar,
as vacas começaram a reclamar, porque estavam ali com dor, né? Porque não tinham sido ordenhadas. Os porcos, então, eles conseguiram ordenhar as vacas. E aquilo ali rendeu baldes de leite. 4 baldes de leite. 5 baldes de leite. Foram 5? 5 baldes de leite. E aí, nesse momento, o os bichos... é mais velho. Ah. Pode ir. Eu ainda não estou convencida que a mimosa não é a vaca. Eu estava Alguém procurando. pesquisa aí, não por favor, se é a mimosa. o- Eu vou pesquisar, peraí. Porque mimosa, tudo indica que seja vaca. Aqui Mimosa é é uma égua. vaca. Sempre foi. Até No onde eu Brasil, sei, mimosa são vacas. Tá bom, não vou deixar os especialistas discutirem. E aí a vaca começa a reclamar, as vacas começam a reclamar do leite, eles vão lá, extraem o leite e ficam aqueles 5 baldes de leite. E todos os animais olham para aquilo, porque o próprio livro descreve como se fosse algo muito delicioso. Não era comum, né? Eles terem Aí acesso. eles não estavam acostumados com isso. E aí entrou o questionamento do que vão fazer com esse leite. E aí Napoleão, que era o... Na verdade, depois da Revolução, tinham dois porcos que estavam liderando. Napoleão e o Bola de Neve. Aí Napoleão falou, não precisam se preocupar, eu vou resolver o problema do leite, vocês podem trabalhar. Mais tarde descobriram E ele resolveu, sumiu. que Ele o leite bebeu, estava né? sendo misturado à ração dos porcos. Mas tem muitos pontos que dá pra destacar aqui. Peraí. A mimosa, a égua branca, Eu falei que é uma vaidosa égua e branca. fútil, que puxava o aral do Sr. Jones. Isso. Então, era uma égua, né? Eu respeito seu posicionamento, mas um posicionamento burro porque eu tô certo. Ela Mas- requebrava graciosamente e chupava torrões de açúcar. Isso. Voltando a esse ponto da revolução, tem o primeiro momento Sêneca aqui. O Sêneca tem uma frase, ele fala isso... teremos um momento Sêneca? Sim, lógico, né? Sobre a brevidade da vida. Ele diz que o povo esfomeado não aceita razões, nem se acalma com o que é justo, nem se dobra por nenhum apelo. Então, a revolução estourou quando as condições que já eram ruins ficaram ainda piores. Aí Exato. veio a Revolução. Só que a Revolução teve uma batalha para acontecer a Revolução. E nessa batalha, o Bola de Neve, ele deu provas de valentia. Tanto que após a batalha criaram uma condecoração. A Herói Animal, que foi dada ao Bola de Neve. De primeira classe. que De ele primeira recebeu. classe. Teve também, depois criaram a medalha Herói Animal em homenagem póstuma a uma ovelha que morreu, né? Em outras batalhas teve mais premiações. E o Napoleão, ele ficou na retaguarda. Ele não fez nada, apesar de ser um porco grande, né? Sim. Até uma aparência mais ameaçadora. Então, o Bola de Neve, ele era um cara comprometido com a Revolução. Talvez até mostre uma certa preferência do Orwell pela figura do Trotsky, né? Que acabou sendo exilado, foi parar no México e depois ele foi morto indiretamente pelo Stalin. Aliás, indiretamente que não foi o Stalin que matou, mas por ordem do Stalin ele acabou sendo assassinado. E o Bola de Neve parecia ser um camarada bem intencionado, de fato. Parecia. Ele era estudava, ele teve a apaixonado. ideia do moinho de vento, botou em Teve. votação. Na hora que ele ia ganhar a votação, ele foi expulso da granja. Só que você viu como é que foi a votação também? Na votação, você tinha duas correntes lembro dessa divididas, né? parte, Como em gente. toda democracia. Expliquem essa parte, aproveita, porque eu não lembro.